Se você assistiu ao vídeo da semana passada, que está aqui em algum lugar, talvez você tenha feito a mesma pergunta que algumas pessoas me fizeram e que me mandaram e que me motivaram a gravar este vídeo hoje. Eu gravei falando, na verdade, esse vídeo que eu gravei semana passada foi falando para mim mesma. Eu gravei, se não me engano, foi em abril, agora eu não lembro. E eu não tinha pretensão de divulgar, até que eu mostrei a minha equipe, eles falaram assim: nossa, isso é tão inspirador para outras pessoas, você que é mentora, principalmente de mulheres, mas mentora em geral, você é professora, que tal divulgar? E eu sou meio tímida para divulgar algumas coisas muito pessoais, mas foi o Shorts que teve maior visualização das últimas semanas. E eu decidi então gravar esse vídeo, porque às vezes quando a gente mostra só o resultado, e a gente vê muito vídeo aí na internet que tem o resultado, mas não tem o processo, não tem o como. E claro que eu vou compartilhar o meu como, para que você possa adaptar, se você quiser, dentro da tua realidade também, ok? Então esse vídeo vai mostrar o processo desse sonho que ainda está no caminho. Bem, gente, então a primeira coisa que é muito importante é saber que eu gosto de viajar. Então, o sonho de viajar não veio assim, não brotou do nada. Segunda coisa, é um vídeo que eu vou te indicar, que está aparecendo em algum lugar aqui no card, que é sobre Vision Boards. Então, que é o quadro dos sonhos. Lá eu explico em detalhes, mas em resumo, o que é um quadro dos sonhos? Você parar um tempo, buscar imagens que representam todos os sonhos que você quer realizar na sua vida, coisas que você quer ser, fazer e ter. Então, coisas materiais, coisas relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal, coisas tangíveis e intangíveis. E sempre tem, né, eu renovo meus Vision Boards mais ou menos a cada 2 anos. Então, por exemplo, ano que vem vai ser ano que eu vou renovar meu Vision Board. Por que renovar Vision Board? Então, primeira coisa, o Vision Board lembra o quadro dos sonhos e a gente muda. Pode ser que um sonho que eu determinei há 5, 10 anos então não faça mais sentido para o meu momento de vida. Então eu sempre gosto de renovar. Então a cada 2 anos eu sento, às vezes é perto do meu aniversário, em outubro, às vezes no início do ano. Você escolhe, pode ser a qualquer momento, tá? Eu uso as datas de aniversário e final do ano para elas serem mais simbólicas, para pensar um novo ciclo. Mas você pode começar a qualquer momento, hoje. E eu procuro, eu uso o Canva, e eu procuro imagens que representem aquele sonho para mim. Não tem nada escrito no meu Vision Board, só tem imagens. E eu deixo afixado, no meu caso fica na cozinha, que eu passo sempre para cozinhar, para beber água, para ir para a área. Então é um lugar que está bem visível. Você escolhe um lugar visível na sua casa. Mas de 46 para 47 anos, eu lembro que eu sentei e falei assim: nossa, eu estou precisando de algo que me desafie bastante. A gente estava ali terminando pandemia, né, mais ou menos, algumas mudanças familiares acontecendo. Eu já tinha o doutorado, já tinha dado aula numa universidade, que era um dos meus sonhos. Ainda é voltar para a universidade, às vezes eu ainda penso, mas eu tinha realizado isso. Eu tinha conhecido alguns dos lugares que eu mais queria, né? Tinha morado em Portugal, já tinha visitado os Estados Unidos, já tinha ido a Londres, que para mim foi bem icônico como aprendiz de língua inglesa quando eu tinha 10 anos para 11 anos, então eu fui 32 anos depois. Eu acho que eu falo em algum vídeo, se tiver eu vou buscar um card, se não tiver eu falo sobre isso em outro vídeo, mas sempre eu comento nas palestras, né? Quando eu falo sobre essa realização e do impulsionamento que a minha professora Elma, que foi minha professora com 10 anos de idade, ela me deu. Ela me deu no sentido de, ela inspirava a vontade de conhecer Londres, então quando eu conheci, ela estava ali, né, nos meus pensamentos. Então, vamos lá. Primeiro, a vontade de viajar. Eu já tinha essa vontade, já era um sonho, tá? Segundo, o Vision Board. Vira e mexe, o sonho estava lá no Vision Board, representado por algum país que eu tinha vontade de conhecer. Então, por exemplo, em 2022 eu tive o privilégio, né, de viajar para a França, especificamente Paris, e a Torre Eiffel estava há alguns anos já no meu Vision Board como sonho, lembra? É quadro dos sonhos.
E como eu falei, de 2021 para 2022, eu falei, puxa, eu preciso de um sonho que me assuste, de um sonho que eu não saiba nem como fazer. E pensando bastante, eu escrevi no papel, 50 países até 50 anos. Então, estava de 46 para 47 anos, então 50 países até 50 anos. Mas eu só tinha 4. E falei, puxa, em 4 para 5 anos eu acho que é muito ousado demais. Aí eu puxei mais um aninho, né? 50 países até 51 anos. E lembra, isso é sonho, eu não tinha ainda uma meta. A meta você tem um passo a passo mais definido. E eu escrevi e falei, olha, é isso, eu vou focar, entre tantas coisas que a gente tem na vida, mas eu vou focar em realizar esse sonho. E aí vem o próximo passo. Quando você tem um sonho, é bom você pensar em possibilidades, porque eu queria que esse sonho ele não estivesse só no vision board para algum momento, eu queria que ele se tornasse realidade o quanto antes por causa da idade, tinha um prazo ali, né, para realizar. E então eu abri, essa imagem vai aparecer aqui, então na época ainda o Jamboard do Google estava ativo, e lá eu comecei a colocar um monte de post-it de coisas que eu poderia fazer, então tudo, não sei se a imagem vai aparecer aqui bem, mas tudo que eu podia fazer. Isso você pode fazer com post-it em casa, você pode fazer uma listagem no caderninho, você pode fazer no Word, pode fazer no Excel. Não tem que ser esse modelo que eu fiz, mas eu fiz porque eu usava o Jamboard, então eram post-itzinhos, então eu coloquei aprender sobre milhas para poder ter desconto em passagem, aprender sobre serviço voluntário no exterior, ver editais que proporcionassem bolsas de estudo no exterior, ler blogs de pessoas que já tinham passado pela essa experiência de viajar muito sem um orçamento grande, que era o meu caso, né? Eu sou professora, meu orçamento não era ilimitado. E eu queria 50 países, faltavam 46. Então fui listando tudo. E um outro ponto muito importante, como eu queria viajar o mundo, foi muito importante eu saber inglês. Então já quero destacar, se você não sabe inglês e você tem um sonho similar, o inglês ele não aprende para ontem, né? Então tem gente que me procura e fala, preciso de inglês para ontem por causa de uma oportunidade. Não aprende para ontem, é um processo de construção. Eu já sabia inglês, sou professora de inglês, mas se você, né, abro parênteses aqui, se você quer aprender inglês, eu indico fortemente, se você é adulto, né, a partir de 15 anos, na realidade, a FastPass Idiomas. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você pode se inscrever direto, já começar e até tirar esse sonho de aprender inglês do papel. Então, é muito importante que você saiba inglês se você tem a vontade de conhecer o mundo, para que você possa se comunicar, seja onde você estiver. Eu estive em países que eu sequer entendi a língua. Então, quando fui a Paris, eu consegui entender uma coisinha ou outra de francês. Mas tinha países que eu não sabia nem como é que pronunciava nada. Como, por exemplo, eu estive na Eslovênia, estive na Lituânia. Então, são línguas que não tem facilidade de você pegar no o que é. Então, é o inglês que eu me comunicava, tá? Então, abri esse parênteses aí, porque é bom a gente pensar no preparo, né? Porque não é assim, brotou à vontade, vou viajar, a não ser que você tenha condições de pagar intérprete. Aí tem gente que fala, vou pro Google Tradutor. Não é assim como funciona, não. É bom você se desenrolar, porque nem sempre a internet pega também. Então, tem que ter o preparo antes, no caso linguístico. O financeiro, já estava juntando dinheiro para fazer viagens com a família, então comecei a fazer algumas com meu filho. E aí eu tentei ver blogs em que fazia assim, eu podia juntar mais países em uma única viagem, mas de forma que eu pudesse ter experiências nesses países. Era importante para mim nas minhas viagens eu conhecer minimamente, né? Nem que sejam os pontos turísticos, mas assim, eu queria conhecer um pouco da culinária, conhecer um pouco da história. Então eu gosto sempre de incluir museu, eu gosto de incluir tempo para não fazer nada, eu gosto de ter experiências gastronômicas e, logicamente, conhecer os pontos turísticos principais, porque a primeira vez que eu estou visitando aquele país às vezes, o programa turistão. E eu comecei a fazer isso. Então, uma primeira viagem, Lucas e eu fizemos 3 países, uma outra viagem a gente conseguiu condensar 5 países, um tempo curto, mas, como eu falei,
o suficiente para conhecer as capitais ou as cidades mais importantes que a gente queria. Mas ainda faltava muito. Eu estava, né, com 12 países. Aí uma amiga sugeriu, né, a minha amiga Cris, a gente foi para o Chile por uma semana. Então, opa, 13 países. Eu falei, uau, ainda falta. E sempre lembrando, buscando, né, lá naquela lista das coisas que eu fiz, estar atento. E aí surgiu uma bolsa de estudos, né, para a Europa. E eu vi que, né, na Europa você tem uma facilidade porque os países são pequenos e são muito próximos uns dos outros. E eu iria passar 9 meses, então era um tempo assim considerável, pegando assim finais de semana, férias, feriados, que eu poderia fazer. Então, fazer as viagens, né? Então, lógico, entrou então o quê? A necessidade de me preparar para conseguir a bolsa, porque às vezes a gente fala assim, ganhei uma bolsa. Você não ganhou, caiu do céu, você batalha por ela. Então foram 127 pessoas que se inscreveram, 120 que foram selecionadas para participar do processo seletivo em si, que era um curso de, eu não lembro agora se foram 8 ou 12 semanas, posso estar falando besteira, mas foram 2 a 3 meses de dedicação, e para daí saírem 28 brasileiros contemplados com essa bolsa de estudos. E olha que bacana, né? Quero abrir um parênteses aqui. Se você acredita em Deus, no universo, seja lá o que você acredita, que você vibra, eu tinha esse sonho de conhecer, ainda tenho, né? Nesse momento que eu gravo o vídeo, ainda faltam 11 países. Ainda faltam não, como disse minha colega Shirley, só faltam 11 países. Obrigada, Shirley, um beijo. Então, já esse sonho, mas eu também tinha um outro sonho que estava no meu vision board. De mais 2 sonhos. Eu tinha um sonho de poder morar num país de língua inglesa, de preferência na Europa, e que eu também pudesse estudar numa universidade de língua inglesa, aí qualquer parte do mundo, fazendo uma pós-graduação. Então, enquanto eu estava buscando esse sonho do viajar, veio essa bolsa, né, para a Irlanda, que eu brinco que foi o sonho 3 em 1. Eu realizei 3 sonhos em um só. Então eu fui estudar liderança e mentoria educacional na Mary Immaculate College, na cidade de Limerick, na Irlanda, podendo estar no país de língua inglesa, estudando a pós-graduação, e que favorecesse nos momentos que eu não tivesse aula, né, que eu pudesse viajar e conhecer outros países, e durante esses 9 meses eu pude fazer 29 países, então de 13 voltei com 39. E esse é o meu processo. Ainda eu vou falar ainda faltam 11, porque ainda faltam 11, mas faltam 11, eu ainda não sei o como. Então muitas vezes a gente não sabe o como quando a gente tem um sonho grande, e isso é muito importante. Muita gente não se permite sonhar porque ela já fica falando, mas eu não sei como eu vou fazer, eu não tenho recurso, como que eu... Não pensa no como. O como é um passo posterior, que é importante, é claro, né? Você não tem como, vou só sonhar e vou ficar lá sentada esperando acontecer. Não é isso. Lembra da imagem que eu compartilhei. Eu busquei, depois de escrever esse sonho grande, como que ia ser o como, né? Os vários comos que eu pensava que seriam possíveis e que eu fui realizando alguns, né? Como eu falei, aprendendo, vendo blog, vendo pessoas que falam, dá para viajar barato, qual a época, aprendendo sobre esse meu sonho, né? Mas eu não tinha, como ainda não tenho para esses próximos 11 países, uma clareza total do como. Mais uma vez, não quer dizer que eu vou ficar sentada esperando como acontecer, mas o caminho vem ao caminhar. Inclusive uma pessoa compartilhou nesse vídeo que está aqui o card para vocês verem, ela compartilhou essa poesia tão bonita, né? Mas o caminho vai se fazendo ao caminhar também. Então é importante que a gente tenha, seja fé, seja crença, seja o nome que você quiser dar, mas algo que você acredite sem ainda estar tangível na sua mão. Bem, os 11 ainda não sei, mas eu tenho um prazo, né, que é 20 de outubro de 2027, porque um dia antes eu fazia 52, então eu ainda vou estar com 51, que é o sonho, né, que foi a data que eu estabeleci.
Então, o universo, Deus, né, eu acredito em Deus, que é o criador do universo, ele vai conspirando ao favor. E a ação é muito importante. Então, a primeira ação, às vezes a minha primeira ação foi listar possibilidades depois que eu estabeleci o sonho. Foi conversar com pessoas, foi ler blogs, foi assistir a vídeos, foi aprender sobre esse edital, que foi o edital, eu já sabia no ano anterior, mas eu não tinha me inscrito. E no ano seguinte eu tinha esquecido dele, até que numa confraternização de um trabalho voluntário que eu estava fazendo, de formação de professores, oferecido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a Embaixada de Brasília, mas que a gente estava fazendo uma formação de professores, que são as VIU em Pares, e aí uma colega comentou, e eu falei, uau, eu tinha esquecido desse edital. Porque, né, eu tinha estado no ano bem de turbilhão, com divórcio, mudanças e tudo, eu não tinha me atentado. E quando eu entrei, tinha 10 dias para eu poder dar conta de toda a documentação, e com muito incentivo da minha família, do meu filho, da minha irmã, da minha mãe, eu consegui fazer. Então, por que eu estou contando tudo isso aqui nesse vídeo? Esse é o meu caminho, que ainda está, né, se desenrolando, mas ele tem algumas coisas que são em comum. Então, você se permitir sonhar. E sonhar de forma que te assuste. Então, busque algo que te assuste, no sentido assim, eu não sei nem como que eu vou fazer isso. Ter um vision board, ter um quadro dos sonhos, para que você possa estar ali sempre olhando, enviando até para a tua mente, e para te ajudar a focar que aqueles são seus sonhos. Buscar meios, depois que são sonhos, quais aqueles ali são prioridades para se tornarem metas. Eu vou falar de meta daqui a pouquinho. Eu vou falar no outro vídeo, que esse vídeo já está ficando longo, então pode me cobrar. Para semana que vem um vídeo de metas, como estabelecer metas, que muitas vezes a gente tem o desejo, tem a vontade, mas não sabe como transformar isso em metas e plano de ação. Então, o vídeo da próxima semana, ó, metas e plano de ação, pode me cobrar aqui. Cadê o vídeo de metas e plano de ação? Vai sair. Então, você fazer metas e plano de ação, mesmo que seja no andar do caminho. Então, para o primeiro conjunto de 3 países, depois desse sonho, quando eu já tinha 4, eu fiz o sonho, né? Quero viajar a 50 países até 51 anos. Então, os primeiros 3 países, eu tive que transformar esse sonho, que estava aqui, só no imaginário, posso fazer 3 em uma viagem só. Então, meu filho e eu, a gente leu, a gente trocava informações no WhatsApp e a gente conseguiu fazer 3. Então, depois, junta mais dinheiro, vamos fazer mais quanto, dá para quanto? Depois, por exemplo, saiu o edital, que eu preciso fazer? Eu me encaixo, eu consigo? Vamos lutar, tem 127 pessoas, só preciso de uma vaga. E eu não me importava ser 28ª, não tinha esse ego, essa vaidade, eu queria estar com as pessoas que estavam lá. E percebe, então, ir lá, logicamente, buscando promoções, tentando ver horários que eu poderia ir, sempre cumprindo em primeiro lugar, honrando a bolsa que me foi concedida, né, sendo estudante, não faltando aula, então isso é muito importante, e priorizando meus estudos, até porque, como eu falei, foi um sonho 3 em 1, então quando você move uma coisa, outros sonhos, às vezes, né, é uma alavanca que vai mobilizando outras áreas. E vai ter gente que vai te julgar, vai ter gente que vai desacreditar, vai ter gente que no caminho vai falar, você tá doido. E é bom quando as pessoas falam, você tá doido. É bom quando você vê assim, uau, se eu tô doido, é porque realmente eu não tô como a maioria, talvez no teu entorno mesmo, né? E muitas vezes vai ser você e você, né? Eu sempre tive incentivo, principalmente minhas irmãs, minha mãe, como eu falei, incentivo de, vai sim, que legal, nossa, que sonho alto, que medo. Meu filho que me encorajou, eu não teria me inscrito no programa da Irlanda se não fosse o meu filho, né, falar, mãe, é seu sonho, se fosse meu sonho você ia me incentivar, por que você não vai viver seu sonho, né? Então, enfim, gente, eu contei aqui, eu sei que são quase 20 minutos de vídeo, mas eu espero que de alguma maneira possa te inspirar, pode fazer perguntas aqui nos comentários, vai ser uma honra te responder, porque eu espero que você também tenha um sonho aí muito grande e que te assuste e que você possa realizar também. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo.